Segunda-feira você acorda decidido. Vai treinar, vai estudar, vai finalmente colocar a vida em ordem. Terça ainda segura. Quarta chega um dia cheio, um imprevisto, um cansaço que você não esperava e você pensa, só hoje eu pulo. Só que quinta você pula de novo, porque já pulou uma vez mesmo. E sexta nem lembra mais qual era o plano. 2 semanas depois você está exatamente onde sempre esteve, jurando para a próxima segunda que agora vai ser diferente. E se o problema nunca foi a sua força de vontade? Se você chegou até aqui é porque provavelmente já viveu esse ciclo mais vezes do que gostaria de admitir. E o vídeo de hoje vai te mostrar por que isso acontece com praticamente todo mundo, não só com você, e o que muda de verdade quando você para de tentar ser mais forte e começa a fazer uma coisa bem mais simples. Você vai sair daqui entendendo por que motivação nunca foi o problema, vai parar de se culpar por ter quebrado a sequência e vai sair com um jeito prático de nunca mais perder um dia, mesmo nos dias em que tudo dá errado. E se você quer parar de recomeçar toda segunda e finalmente manter uma rotina de pé, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque a gente fala toda semana sobre como sair do modo automático e virar dono da própria rotina, em vez de ficar reiniciando ela do zero o tempo inteiro. Bora que o vídeo já começa. A crença que quase todo mundo carrega é essa. Para manter uma rotina, para treinar todo dia, para estudar todo dia, para fazer o que precisa ser feito, você precisa de força de vontade. Precisa acordar com vontade, precisa estar motivado, precisa sentir aquela disposição. E quando um dia você acorda sem vontade nenhuma, você acha que falhou, que é fraco, que não tem disciplina de verdade, porque as pessoas disciplinadas aparentemente sempre têm vontade de fazer o que precisa ser feito. Só que essa crença tem um furo enorme. Ela parece certa porque, de fato, nos dias em que você está com vontade, é fácil. O problema é que ela deixa toda a sua rotina pendurada numa coisa que muda o tempo inteiro e que você não controla. Vontade vem e vai. Depende de quanto você dormiu, do que aconteceu no seu dia, do seu humor, até do tempo lá fora. Se a sua rotina só existe quando a vontade aparece, ela vai furar toda vez que a vontade sumir. E ela vai sumir mais cedo ou mais tarde em quase todo mundo. Aqui está o motivo real. Quem realmente nunca perde um dia não tem mais força de vontade do que você. Tem menos decisão para tomar. Presta atenção nisso porque é o ponto principal do vídeo inteiro. Toda vez que você depende da motivação para decidir se vai fazer ou não vai fazer alguma coisa, você criou uma porta de saída e o seu cérebro vai usar essa porta em algum momento, porque cansaço é normal e dia ruim é normal. Quem constrói uma rotina de verdade não elimina os dias ruins. Ela elimina a decisão. Ela cria um padrão tão pequeno, tão simples, que não cabe desculpa para pular e cumpre ele todo santo dia, independente de como o dia começou. Tem uma história real que mostra isso muito bem. Um almirante da Marinha Americana chamado William McRaven, que passou quase 40 anos servindo e chegou a comandar as Forças de Operações Especiais dos Estados Unidos, contou isso num discurso de formatura em 2014 que ficou conhecido no mundo inteiro. Ele disse que a primeira coisa que ensinavam para ele no treinamento mais duro que existe era arrumar a cama, todos os dias, sem exceção. E ele explicou o motivo. Não é porque cama arrumada muda a vida de ninguém. É porque, ao fazer isso, você já cumpriu a primeira tarefa do dia antes mesmo de sair do quarto, e isso te dá um empurrão para fazer a próxima e a próxima depois dessa. E se o seu dia for péssimo, se tudo desandar, você ainda volta para uma cama arrumada, que você mesmo fez, e isso já é motivo suficiente para acreditar que amanhã pode ser diferente. Mas na real, você nem precisa de um almirante para te dizer isso. Você já sentiu na pele o quanto uma coisa pequena bem feita muda o resto do seu dia. Então vamos ao que interessa, que é como você coloca isso em prática a partir de hoje. O primeiro passo é parar de definir a sua meta pelo dia perfeito e começar a definir ela pelo pior dia possível. A maioria das pessoas monta a rotina pensando em como seria o dia ideal, com tempo sobrando, disposição total, nenhum imprevisto. E aí, quando o dia real chega e não é assim, a meta parece grande demais e a pessoa simplesmente desiste dela inteira. O que você vai fazer agora é o oposto. Pega qualquer coisa que você queira manter, seja treinar, estudar, escrever, o que for, e pergunta para você mesmo, qual é a versão mínima disso que eu consigo cumprir mesmo no meu pior dia, cansado, sem tempo, sem vontade nenhuma. Se a sua meta é treinar 1 hora, a versão mínima pode ser 10 minutos.
Se é ler 30 páginas, a versão mínima pode ser uma página. Essa versão mínima não é a meta que você quer alcançar. É o chão que você não deixa cair, aconteça o que acontecer. Deixa eu te dar um exemplo bem simples para isso ficar claro. Imagina duas pessoas que decidem, no mesmo dia, que vão começar a escrever, cada uma o seu próprio projeto. A primeira decide que vai escrever 1 hora por dia, sempre que estiver inspirada e com tempo livre. A segunda decide que, aconteça o que acontecer, ela escreve pelo menos 5 linhas, mesmo que sejam 5 linhas ruins. Na primeira semana, as duas escrevem bastante, porque a novidade ainda empurra. Na segunda semana, chega um dia cheio para ambas. A primeira pensa, hoje não vai dar para fazer direito, então deixo para amanhã, e amanhã vira depois de amanhã, e o projeto esfria. A segunda escreve as 5 linhas, mesmo cansada, mesmo sem vontade nenhuma, e vai dormir sabendo que a sequência continua viva. Um mês depois, a diferença entre as duas não é talento, nem sorte, nem quem queria mais aquilo. É que uma delas nunca deu chance para o dia ruim decidir por ela. O segundo passo é tratar esse mínimo como inegociável, não como opcional. Aqui está o detalhe que muda tudo. A maioria das pessoas trata a versão reduzida como algo para fazer só quando dá, e aí ela vira mais uma coisa opcional que também acaba sendo pulada. O jeito certo é o contrário. Você decide com antecedência que esse mínimo acontece todos os dias, sem discussão, do mesmo jeito que você escova os dentes, sem precisar decidir todo dia se vai escovar ou não. Não é uma questão de vontade, é uma questão de já ter decidido antes. Quando o dia chega cheio e cansativo, você não fica ali debatendo internamente se vale a pena ou não, porque a decisão já foi tomada antes, num momento em que você estava com a cabeça no lugar. Isso tira o peso de decidir todo santo dia se vai fazer, que é exatamente o que esgota a maioria das pessoas antes mesmo de chegar na parte difícil. O terceiro passo é escolher um gatilho fixo para esse mínimo, um horário ou um momento do dia que sempre existe, independente de tudo. Pode ser assim que você acorda, pode ser logo depois do café, pode ser antes de dormir. O importante é que esse momento não dependa de sobrar tempo, porque tempo sobrando é coisa rara, ele quase nunca aparece sozinho. Ligar o mínimo a um momento fixo do dia funciona parecido com o que a cama arrumada faz na história do McRaven. Você cumpre aquilo antes de qualquer outra coisa te distrair, antes do dia te dar desculpa, e a partir daí o resto tende a fluir, porque você já começou o dia com uma vitória pequena, mas real. O quarto passo é aceitar, de verdade, que vai ter dia em que só o mínimo vai acontecer, e que isso está certo. Aqui é onde a maioria das pessoas erra de novo. Elas fazem o mínimo, sentem que foi pouco, se cobram por não terem feito mais, e essa cobrança acaba fazendo elas desistirem do processo inteiro, achando que se não deu para fazer direito, não vale a pena fazer. Mas lembra do que a gente falou lá atrás. O objetivo não é o dia perfeito, é nunca deixar o dia zerar. Um treino de 10 minutos não é fracasso, é a sequência se mantendo viva. Uma página lida não é pouco, é o hábito respirando em vez de morrer. Você vai ter dias ótimos, com energia sobrando, onde vai fazer muito mais que o mínimo, e vai ter dias em que só vai dar para cumprir o básico. Os dois contam igual para manter a sequência de pé, e é a sequência, não a intensidade de um dia isolado, que constrói disciplina de verdade com o tempo. O quinto passo é usar o próprio ato de cumprir o mínimo como prova para você mesmo. Do mesmo jeito que a cama arrumada serve de prova para o McRaven. Toda vez que você cumpre aquele mínimo, mesmo cansado, mesmo sem vontade, você está mandando uma mensagem para sua própria cabeça que diz: eu sou alguém que cumpre o que promete para si mesmo, mesmo quando é difícil. Isso parece pequeno, mas se acumula rápido. Depois de 2 ou 3 semanas fazendo isso, você não precisa mais se convencer todo dia que vai conseguir, porque você já tem evidência de que consegue, viveu isso na prática dia após dia, nos bons e nos ruins. Você pode estar pensando: mas se eu sempre fizer só o mínimo, eu nunca vou evoluir de verdade. Faz sentido pensar isso, mas não é assim que funciona na prática. O mínimo não é um teto, é um piso. Ele existe só para garantir que no seu pior dia, a sequência não quebra. Nos seus dias normais e nos seus dias bons, que são a maioria, você vai fazer muito mais que o mínimo, naturalmente, porque já está lá, já começou, e continuar costuma ser mais fácil do que começar. O que muda de verdade é que, nos dias ruins, em vez de zerar tudo, você mantém pelo menos o mínimo de pé, e é isso que impede o abandono completo do projeto.
Ninguém evolui numa rotina que morre a cada 2 semanas. As pessoas evoluem numa rotina que sobrevive ano após ano, mesmo que em ritmos diferentes. E o 6º passo, o último, é revisar de vez em quando, sem exagero, se o seu mínimo ainda está realmente mínimo. Às vezes a gente monta o padrão pequeno no começo e, sem perceber, vai inflando ele com o tempo, até ele voltar a ficar pesado o suficiente para virar desculpa de novo. Se você perceber que está pulando o mínimo com frequência, o problema normalmente não é falta de disciplina, é que o mínimo deixou de ser mínimo. Aí, é só cortar de novo, deixar ainda mais simples e voltar a cumprir. Esse ajuste também é parte do processo, não é fracasso. Guarda uma coisa antes de fechar esse vídeo. Ninguém que mantém uma rotina de anos vive motivado todos os dias. Ninguém. O que essas pessoas têm de diferente não é a intensidade da vontade, é o tamanho da decisão que já foi tomada antes. Elas construíram um mínimo tão simples que ele sobrevive nos dias ruins, e é justamente sobreviver aos dias ruins que separa quem mantém a rotina de quem recomeça do zero toda segunda-feira. Você não precisa se tornar uma pessoa mais forte para parar de desistir. Você precisa parar de apostar a sua rotina inteira na sua vontade e começar a ir apostar nela num mínimo que você cumpre de qualquer jeito. Agora me conta aqui nos comentários qual vai ser o seu mínimo, aquela versão tão pequena que não cabe desculpa para pular, e a partir de hoje testa isso na prática, nem que seja por uma semana. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente que também vive nesse ciclo de recomeçar toda segunda, e se inscreve aqui no canal para continuar essa virada com a gente.